Caleidoscópio, uma série da Netflix com a proposta de inovar a forma de imersão que você tem ao assisti-la, na proposta de você precisar montar o quebra-cabeça do que está acontecendo. Mas será que ela é tão inovadora assim mesmo? Bora ver aqui. Fala meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho. E vamos fazer uma análise barra opinião, tá mais para opinião, vou ser sincero com vocês, sobre a série Caleidoscópio. Esse vídeo não terá spoilers, se bem que depende. Eu posso falar coisas que para bom entendedor meia palavra basta. Então, deixa eu dar um exemplo. É uma série sobre assalto, tá? Já vou chegar nesse ponto. Então, tem determinado episódio que acontece o assalto. Então, vamos para um exemplo hipotético, tá? Digamos que eu diga que na ordem cronológica, o assalto não é o final da série, na ordem cronológica. Então você já saberia que a história não se encerra logo depois do assalto. Acontece coisas depois. Agora, digamos que eu diga o inverso, que na ordem cronológica o assalto é o final da série, e aí você já saberia que não tem nenhuma trama a mais após esse assalto. Então, como é uma série que você assiste fora de ordem, você sabendo esse detalhe ou não, do que pode acontecer ou não antes ou depois do assalto, se tem ou não, né, episódios depois do grande ato que a série se propõe, isso pode ou não estragar a sua imersão. Então eu vou falar coisas nesse sentido, informações bem básicas que poderiam ser pequenos spoilers para quem preza por acompanhar algo sem informação nenhuma, beleza? Então, vamos lá, vamos por partes. Caleidoscópio é uma série protagonizada pelo Giancarlo Esposito, lá do Breaking Bad, e outros personagens também bem relevantes para a trama. É uma série da Netflix em que vários personagens se unem com a proposta de roubar um banco que é tido como o banco impossível de ser roubado. A série tem 8 episódios, não tem uma numeração de episódios, qual é o primeiro, qual é o segundo. A proposta da série é que ele é um quebra-cabeça, você assiste com episódios aleatórios e você monta o quebra-cabeça depois. Cada episódio tem o nome de uma cor. Só que a gente vai chegar num detalhezinho mais na frente sobre essa arrumação, o tal quebra-cabeça, né? Vamos falar então primeiramente dos personagens. Eu creio que talvez seja o ponto mais forte da série, não os personagens em si, mas a interação entre eles. Lembrando que é a minha opinião, tá? E eu costumo ter uma opinião um pouquinho polêmica, talvez. Então, quando eu tava vendo a série, eu senti que, beleza, eles têm motivações, só que eu não senti muito desenvolvimento em alguns deles. Tem um que é proposital, que não haja desenvolvimento para ele, mas daí só você assistindo para você entender o porquê. Agora tem outros que eu me surpreendi por não terem desenvolvimento. Tem um personagem especificamente que ele começa, pelo menos na ordem que eu assisti, né? Ele começa tendo uma aparente importância, mas à medida que a série acontece na sua ordem cronológica, tá? Então vamos lembrar desse detalhe. Sempre quando eu falar em ordem, eu estou falando na ordem cronológica dos fatos. À medida que a ordem cronológica foi se desenvolvendo, esse personagem ele perdeu a importância. E eu fiquei triste. Lembrando que quando eu falo esse personagem, é um personagem que eu não estou falando se é homem nem mulher. Tem um outro personagem que ela desde o começo... Eita, acho que eu até já falei, né? O gênero. Eu não vi motivação real nela e meio que ela só serviu ali para que um outro personagem tivesse mais destaque. Os demais eu gostei do desenvolvimento. Temos desenvolvimento de personagens que nem são do bando de assaltantes, tá? Isso é legal de se ver. E a intriga entre eles, para mim, é o ponto mais forte da série. É algo de outro mundo? Não, não é.
tá? Então já adianto isso bem claro, acho que para todas as partes que eu farei de apresentação da série daqui para frente. Nada nessa série é de outro mundo, tá? Mas depois eu volto nesse ponto. Em relação ao assalto, que é a grande proposta da série, tem mais de um assalto, por assim dizer. Um deles até aparece no trailer da série. Inclusive, eu acho que essa é uma série que você não precisa ver o trailer. Na verdade, é até indicado que você não veja. Porque tem algumas cenas ali que eu achei que entregam um pouquinho da trama. A gente começa, pelo menos na ordem que me foi apresentada. E aí não estou falando de ordem cronológica. A gente começa a série sem saber a relação entre determinados personagens e o trailer mostra já de cara essa relação. Então isso tira com certeza o impacto de plot twist que tem ao final de alguns episódios. Então, infelizmente, o trailer dessa série entrega demais, tá? Mas eu tava falando do assalto, né? Então, voltando ao assalto, tem mais de um assalto. Vou falar nisso daqui a pouco na arrumação dos episódios, no tópico sobre o planejamento dos episódios e o quebra-cabeça. Só que um deles é o assalto, né? É o que eles planejaram. Eu achei que, beleza, a série, mais da metade da série, são eles planejando o assalto. Eu acho que na verdade, parando para pensar, metade da série são eles planejando o assalto. E aí a outra metade são flashbacks ou flash forwards, né? Mostrando coisas antes e coisas depois. Então, nessa arrumação do assalto, eu acho que eu me senti mais engajado no real planejamento, na etapa de planejamento, do que na execução do assalto em si. Eu não estou falando do episódio do assalto, tá? Eu estou falando no ato do assalto. Por quê? O assalto ele toma um episódio, o assalto final, né? O plano em si, a execução dele, eu não gostei. Não vou falar os motivos, mas não é nada Missão Impossível. Faz o que se propõe, apresenta uma ideia cabulosa de execução, totalmente diferente, para roubar um banco que não é possível de ser assaltado, né? Eles vão lá e conseguem, então beleza, ele cumpre a sua função, só que não é nada de outro mundo, né? Como eu já falei anteriormente. Só que no episódio do assalto, além do assalto, existem outras coisinhas, que são as intrigas. E aí as intrigas, como eu falei no tópico anterior, para mim é o ponto mais forte da série, tá? Então, a execução do assalto eu não gostei, mas as intrigas que acontecem durante o assalto são boas. E agora vamos falar ao ponto principal da série, que é como ela se vende, e que também é o ponto mais polêmico, que é o quebra-cabeça. Você assiste essa série em ordens diferentes de outros assinantes e cada um vai ter uma experiência diferente. Eu tenho para mim que não é você montar a sua ordem, é a Netflix que monta uma ordem e você assiste a ordem que a Netflix montou. Por que esse detalhe é importante? Porque para mim eu comecei com o episódio amarelo e terminei com o episódio branco. Eu fui introduzido à série pelo episódio amarelo e esse episódio amarelo ele tem muita cara de ser primeiro episódio. Porque ele é um episódio em que ele apresenta o grupo. E eu falar o que acontece no episódio não é spoiler, tá, gente? Porque você pode inferir essa informação pela descrição, pela sinopse do episódio, tá? Então, é o episódio em que ele monta o grupo e apresenta os planos. Então, é aquele episódio tipo Vingadores. Bora, galera, bora se juntar aqui. Os outros episódios não têm uma cara muito chamativa. Então, se você começar a série por qualquer outro episódio, eu não sinto que ela gera engajamento como esse episódio amarelo. Então, eu achei muita coincidência o episódio que tem mais essa cara de ser apresentação de série ser justamente o que foi primeiro para mim, tá? E o episódio branco é o episódio do assalto, você pode ver na sinopse. E coincidentemente foi o último episódio que a Netflix montou na ordem para mim. Porque é o que a série se propõe a fazer, um assalto.
tá? Não a série, a ideia da série, mas os personagens dentro da série. Os personagens querem fazer um assalto, é o grande evento da série. E coincidentemente foi o último episódio da Ordem. E coincidentemente o grande segredo de tudo que acontece está nesse episódio. Então eu acho que a Netflix ela começa com o episódio amarelo e termina com o branco. E esse meio ela dá uma misturada para os assinantes. Então, se você for assistir, não assista em qualquer ordem. Assista na ordem que a Netflix propõe para você. E confirme aqui nos comentários se o primeiro episódio que a Netflix apresentou para você foi o amarelo e se o último foi o branco, para a gente confirmar essa informação ou não. E aí é o seguinte, qual que é para mim o grande defeito da série? Eu fiquei com a impressão que eles venderam algo que não acontece, não é um quebra-cabeça que você precisa montar. Ele acaba sendo um quebra-cabeça porque está fora de ordem. Então qualquer coisa que você assista fora de ordem acaba se tornando um quebra-cabeça que você precisa montar a ordem. Só que eu percebi que não teve, eu senti pelo menos, que não teve um planejamento adequado para passar essa ideia de quebra-cabeça. Quando eu vi essa proposta de quebra-cabeça, eu achei que em um mesmo episódio teria coisas do presente, do passado e do futuro. Aí, num outro episódio, teria também presente, passado e futuro. E eu teria que organizar tudo isso como um real quebra-cabeça. Mas não. Cada episódio tem um tema específico. Cada episódio tem uma certa ação a ser desenvolvida. Inclusive, existem outros assaltos que tomam um só episódio. Assaltos ou fugas. É como se fosse uma série normal que foi tirada fora da ordem dela, natural. Então, a sensação que eu tive ao assistir a maior parte da série foi a de que eu estava sendo enganado. De que até eu poderia fazer aquilo dali. Se eu tivesse construindo uma série, né? Se eu tivesse construído uma série inteira, era só eu pegar as peças e fazer assim. Pronto, bora vender ela agora como algo inovador. Tá? Só que aí, chegando nos 3 últimos episódios da ordem cronológica, aí esses 3 sim fazem sentido. Tá? A gente não vê fora de ordem. Até porque o assalto ao banco não é o final da ordem cronológica. Tem o assalto e acontecem coisas depois. Tá? Então, o assalto, como eu falei para vocês, ficando para o final, para o episódio final, só que os eventos que acontecem depois do assalto sendo trazidos um pouco para frente, me trouxe sim essa sensação de quebra-cabeça. Mas eu só fiquei com essa sensação de quebra-cabeça num total de 3 episódios. Tá? O episódio do assalto e os 2 episódios da ordem cronológica que acontecem após o assalto. No geral, é como se você pegasse uma série qualquer, imagina qualquer série aí que você goste, joga os episódios pro alto e manda a pessoa assistir. Um amigo seu assistir e fala, olha, monta esse quebra-cabeça aí que ficou inovador, fui eu que inventei. Eu peguei uma série, joguei pro alto e agora você vai ter que juntar as peças. Infelizmente a sensação foi essa. Eu vou melhorar um pouquinho mais, tá? Pra ser mais justo com a série. Então imagina Game of Thrones, por exemplo. Game of Thrones é conhecida pelos seus nonos episódios, né? Sempre o penúltimo episódio da temporada é o episódio destruidor, né? Então imagina você mostrar Game of Thrones para um amigo seu. Pode ser a primeira temporada, Tá? A primeira temporada é bem redondinha, tem uma temática ali, os Starks ainda estão juntos, então beleza. Mostra para um amigo seu, embaralha a ordem, só que deixa o nono episódio para o final. E fala para ele, olha, você só pode assistir o nono episódio como o último episódio. Que todo o resto você pode ver embaralhado. E aí, quando ele assistir tudo embaralhado e depois assistir o nono episódio, aí ele vai entender, então por isso que aconteceu isso, porque o nono episódio é o que dá o plot twist. Então é mais ou menos isso que acontece com a série. Eles só tiveram a sacada de pegar o episódio que explicava o episódio da grande ação, deixar para o final e o resto
embaralharam de forma fácil. Só que aí, parando para pensar um pouquinho mais, eu acho que um outro esforço que eles realmente tiveram foi de não deixar uma ação passar para o próximo episódio. Então, como eu falei, cada episódio tem uma temática. Tirando os 3 últimos da ordem cronológica, eles na verdade, o assalto e o que vem logo depois deles, eles são realmente conectados. Eles acontecem um depois do outro. E o último episódio da ordem cronológica tem um... Ele já é mais separado do assalto, tá? Então é como se fosse uma temática de novo já diferente. Então, um exemplo. Não termina com um plot twist. E aí, um episódio qualquer. E aí, no episódio seguinte, a série inicia exatamente daquele mesmo ponto. Dos personagens naquela mesma situação para desenrolar o que acontece após o plot twist, tá? Como se fosse uma novela. Uma novela termina numa cena, o próximo episódio começa exatamente daquela mesma cena. Então, é como se de um episódio para o outro houvesse um pequeno salto temporal. E esse salto temporal de dias ou semanas, tem episódios que são até de anos, tá? 7 anos de diferença de um para o outro. Deixa muito evidente essa temática de que, beleza, não tem risco da pessoa ter que assistir 2 episódios em seguida para entender um ao outro. A pessoa assiste só esse, vai entender tudo que ele se propõe só aqui, e no outro episódio ele já vai assistir outra coisa. A gente vai deixar um minutozinho de detalhe em cada um desses episódios para ser o mistério, tá? Então, o último detalhe para finalizar a análise é essa. A série, né, os produtores, para mim, eles inverteram a ordem de forma muito fácil, não pareceu um grande quebra-cabeça. Só faz sentido nos últimos 3 episódios da ordem cronológica. Eles deixaram cada episódio com uma temática e em cada episódio eles deixaram uma cena, no máximo 2. E não são nem cenas grandes, às vezes é só um diálogozinho que aí tu... Opa, como assim? Isso aqui não foi explicado nesse episódio. Deve ser explicado em outro episódio, tá? Então, em cada episódio, eles deixaram uma fagulhazinha de, no máximo, 1 minuto. Mas na maioria das vezes são, tipo, 10 segundos só. De algo que não acontece naquele episódio. E aí você sabe, vou ter que assistir outro episódio para ter essa resposta específica. São pequenos mistérios, mas muito, muito pontuais. Muito pontuais. Então, se no final das contas você for assistir a série, não quiser ficar com esse gosto amargo na boca de que você foi enganado, você até pode assistir na ordem cronológica, ou então começa pelo episódio amarelo, depois lê a sinopse dos episódios para você acompanhar a ordem cronológica, e dá para saber sim qual é a ordem cronológica pela sinopse. No máximo 2 episódios ali você precisa pensar mais do que 10 segundos para encaixar ali na ordem dos demais, tá? Então começa pelo amarelo, assiste a ordem cronológica, chegar no episódio do assalto você pula, continua assistindo o que acontece depois do assalto e termina com o episódio branco, com o episódio do assalto, tá? Agora, caso você queira realmente ver se é um quebra-cabeça de fato, tirar suas próprias conclusões, aí você assiste na ordem que a Netflix disponibilizou para a sua conta, beleza? Então, resumidamente, a série Caleidoscópio é uma série com personagens legais. O assalto dela e as intrigas elas cumprem o seu papel. Não é inovadora nem na sua forma de quebra-cabeça e nem também na sua forma de ser uma série de assalto. Nem que fosse uma série normal, em ordem de episódios normais, ela não iria revolucionar o mundo com a sua história. Mas, se você tiver ali um tempinho de folga, tiver com a vontade de assistir uma série com essa temática, vale sim a pena. Tá? Tem muitas intrigas, tem sim reviravoltas,
Tem momentos em que o roteiro te engana, principalmente nos 3 últimos episódios da ordem cronológica. Só que fica aquele gostinho de que eles tentaram enganar, ou então, dando um pouquinho de mérito para eles, ou pelo menos ser justo, parece uma boa ideia no papel que quando começaram a executar, infelizmente não saiu como planejado, tá? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa um like se você gostou de alguma parte desse vídeo, se inscreva no canal se você quiser acompanhar vídeos futuros de análise, top 10, etc, etc. E a gente se vê por aí. Se for mulher, um beijão. Se for homem, um abraço. Tchau, tchau.